O Centro de Estudos de Teatro é uma unidade de investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia que iniciou atividades em novembro de 1994, sendo a sua instituição de acolhimento a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Fundado por Osório Mateus e a sua equipa, o Centro de Estudos de Teatro cumpre este ano 30 anos de vitalidade. Com um olhar científico sobre as artes e a sua relação com a sociedade e a tecnologia, para além da sua história, o Centro oferece hoje ao público em geral, mas mais estreitamente a quem se interessa pelas linhas de investigação organizadas em grupos que o mesmo reúne, várias bases de dados e plataformas de divulgação, topo e tipológicas, que resultam em ferramentas de excelência para todos os que quiserem estudar a fundo o fenómeno do teatro. Contudo, não foi assim o início. De uma pequena sala de aulas onde deu os primeiros passos, o SET foi ganhando o seu espaço próprio, mais adequado aos trabalhos que ali se desenvolvem. Atualmente, o Centro de Estudos de Teatro reúne 90 investigadores que, com as respectivas investigações, têm contribuído para uma extensa bibliografia que engloba novos temas ou cursos da ciência. Com uma perspectiva científica e visão do futuro, o Centro de Estudos de Teatro está ligado à licenciatura em Estudos Artísticos e ao mestrado e doutoramento em Estudos de Teatro. A minha relação com o Centro de Estudos de Teatro começou desde a sua formação, a sua constituição em 1994. Na verdade, a ideia de criar um centro de investigação partiu de Osório Mateus, que já tinha criado um curso de especialização 2 anos antes, na qual eu fui docente e colaboradora, e foi no seguimento desses 2 anos que, porque o nosso ministro da Ciência de então, Mariano Gago, abrira a possibilidade de alargar a área de investigação dos estudos artísticos a outras práticas, a outras sub-áreas. Foi na sequência disso que pareceu interessante, importante, enquadrar o trabalho que já vinha sendo feito pelo Osório Mateus com os seus colaboradores, alunos ou ex-alunos, que era, na verdade, a forma como ele trabalhava. Nessa altura, os formulários eram relativamente simples. Apresentámos um plano de trabalho. Eu, digamos que fiz a parte mais burocrática, todo o pensamento relativo à estrutura, à organização do Centro de Estudos de Teatro foi, obviamente, pensada pelo Osório Mateus. E, de uma maneira muito prática, ele criou programas dentro do centro, programas de investigação, como ele dizia, do topo à base. No topo estava o programa da gestão, digamos assim, da administração do centro, e depois havia, e na base estava, na verdade, a primeira ideia de desenvolvimento de bases de dados digitais, que começou com a SETbase, promovida, realizada pela Maria Helena Seródio, e que foi a primeira base que entrou nesse programa, que evidentemente incluía outros. Os outros 2 muito importantes foram o Tesouro e a OPSIS, e o HTP, que teve uma versão mais tarde, já depois de Osório Mateus morrer, já depois de 96, porque começou a ser pensado também para estar online, não é? E é por isso que o HTP se chama HTP Online. Mas nasceu de um programa, portanto eram 5, como estão a ver, não é? O topo, HTP, Tesouro, OPSIS e Base. E o HTP foi
pensado de uma maneira bastante mais empírica, prática, com folhas que recolhiam fragmentos de documentos em primeira mão ou em segunda mão, primários ou secundários, para o estudo e para a constituição da história do teatro em Portugal. História do teatro em Portugal, porque evidentemente não era só sobre teatro dito português. Portanto, havia uma ideia de não tornar o estudo da história do teatro, que foi feito em Portugal, num teatro de pendor nacionalista, digamos assim. No Tesouro estava o grande projeto de edição das obras, da obra completa do Gil Vicente, que se seguiria, como veio a acontecer, com a edição de todos os autores quinhentistas, portanto, de todos os outros que compõem o nosso teatro do século de ouro, como dizia o Osório Mateus. E o OPSIS era um programa para estudar a relação entre o teatro e a imagem. Portanto, esta era a lógica da organização, quer do ponto de vista científico, quer também do funcionamento, digamos que, dos investigadores, criada pelo Osório Mateus, apresentada à FCT e que teve acolhimento. Claro que com um subsídio miserável, mas isso já fazia parte do que se esperava. E sem instalações ainda, no início, e só bastante mais tarde, é que viemos para este espaço da Faculdade de Letras. O que eu gostava de dizer também é que nessa fase, nesses 4 anos em que o centro foi dirigido pelo Osório Mateus, o trabalho continuou a ser feito à imagem daquilo que já acontecia anteriormente, ou seja, antes de existir o Centro de Estudos de Teatro, de uma forma colaborativa, em que as pessoas dedicavam o seu trabalho aos projetos que existiam, estes que eu acabei de mencionar, e portanto, não havia bolseiros, não havia investigadores, digamos que reconhecidos pela FCT, mas havia muitas pessoas a trabalharem diariamente no Centro de Estudos de Teatro, em qualquer destes programas. Em 2009 fizemos uma pequena brochura, portanto estão a ver já muitos anos depois, fizemos uma pequena brochura onde se tentou sistematizar justamente essa fase, toda essa fase, desde 94 até 2009, do funcionamento da organização e daquilo que tinha sido promovido já depois da morte do Osório Mateus. Houve uma componente internacional que não estava prevista e que se acentuou, houve uma componente de relação com as estruturas teatrais de teatro da altura, ao longo desses anos, ou seja, muitas parcerias com companhias, o facto de termos alunos na pós-graduação, que mais tarde se transformou num mestrado, que vinham do meio teatral, fazia essa ligação, tornava essa ligação mais fácil e, por exemplo, a Sete Base teve um contributo inestimável de todos os alunos que eram também profissionais do teatro. E, portanto, esse era o modo de funcionamento. A colaboração a ligação entre a formação e a investigação era muitíssimo forte, porque, na verdade, alguns dos investigadores eram também professores, mesmo que apenas colaborando esporadicamente ou para módulos em que estavam a trabalhar, mas era essa ligação que fazia uma circulação permanente entre estudantes que se tornavam investigadores e que às vezes iam à sua vida, como é evidente, não tendo bolsas e não podendo sobreviver da investigação, iam-se embora. Foram conseguidas algumas bolsas junto do Ministério da Cultura e do Instituto Camões, temporariamente, mas foram elas que ajudaram a consolidar a Sete Base, por exemplo. E o OPSIS já entrou numa segunda fase, que foi a da submissão de candidaturas à FCT e da obtenção de financiamento. Depois, quando eu falei da dimensão internacional, na verdade foram muito importantes os contactos que tanto eu como a professora Maria Helena Serode ou o José Camões, o professor José Camões, tínhamos com colegas de outras universidades. E, portanto, muitas atividades que foram organizadas, quer workshop, quer conferências, colóquios, tinham sempre a participação dessas pessoas, o que permitiu uma projeção
do Centro de Estudos de Teatro fora das paredes da Faculdade de Letras. Ao que foi a transformação do Centro de Estudos de Teatro, mais tarde, já neste milénio, e que, de uma certa maneira, tendeu a diluir alguns dos programas que tinham sido delineados pelo Osório Mateus. O que posso dizer é que eles vieram permitir o acolhimento pelo centro de investigadores que vinham de todo lado e que tinham os seus próprios interesses. Evidentemente que isso constituiu uma transformação muito profunda, quer do modo de funcionamento, quer dos objetivos do Centro de Estudos de Teatro, embora a sua missão se mantenha. Na verdade, é estudar o teatro e promover essa ligação entre o estudo e a prática do teatro, mas de facto deu origem a uma mudança muito significativa. Aquilo que se prefigura, talvez, mas não serei seguramente a pessoa mais indicada para falar nisso, visto que não estou já na Faculdade de Letras e, portanto, perdi um pouco a noção de como é que se processa neste momento essa tal circulação de que eu falava anteriormente entre estudantes e investigadores. Portanto, parece-me que o centro acolhe muitos investigadores que vêm de várias paragens e com os seus próprios interesses e que têm no Centro de Estudos de Teatro uma instituição de acolhimento que é, aliás, a fórmula que a FCT encontrou para permitir e promover este alargamento ou aprofundamento dos centros de investigação, portanto, sugerindo a bondade de termos uma internacionalização por via de pessoas que nos batem à porta para fazer os seus projetos, mas, portanto, isso, não sei até que ponto é que isso veio substituir completamente ou em parte aquilo que era o angariar de estudantes da licenciatura que passavam para o mestrado e faziam um mestrado connosco e depois integravam equipas de investigação em torno de projetos que não eram os deles, digamos assim. Não sei se isso continua a fazer-se, faz-se em certa medida em alguns projetos de investigação que são financiados, nomeadamente aquele que eu dirijo, o Arte Arquivar do Teatro. Aí sim, os investigadores que se candidatam a bolseiros, em princípio, têm algumas limitações na escolha dos seus temas de mestrado ou de doutoramento, visto que eles devem estar enquadrados pela temática do próprio projeto. Mas eu não sei até que ponto é que existe uma grande dinâmica entre esses alunos de uma pré-formação, não é? E alunos que estão a preparar-se para a investigação. Mas esse foi um ponto muito forte sempre no Centro de Estudos de Teatro. Portanto, para nós era fundamental que o centro, através da formação, se fosse atualizando, regenerando, digamos assim. Ou seja, que trouxesse pessoas com perspectivas diferentes, mas com uma formação de base que era fornecida por nós. Achámos que isso era fundamental. Sob pena de, como acontece muito neste país envelhecido, as pessoas desaparecerem e não haver quem lhes suceda. Portanto, sobre isso eu penso que este é o aspecto fundamental que o centro tem que desenvolver. Independentemente das suas opções científicas, da escolha temática, dos projetos ou das linhas de investigação, tudo isso me parece menos importante, porque muito volúvel, não é? Muito sujeito a modas que importamos, na maior parte dos casos. Temos muita dificuldade em continuar a perceber o que é preciso fazer para conhecer e para investigar o teatro que se fez em Portugal, e isso era o projeto inicial do centro. Penso que isso se perdeu, ou pelo menos está confinado a uma das linhas de investigação, a linha de História do Teatro e do Espetáculo, mas penso que isso é menos importante do que continuar a insistir na formação e na preparação de futuros investigadores. Então, esta é a minha relação com o Centro de Estudos de Teatro. Eu acho que no ano 2000
Portanto, há 24 anos, que já é há algum tempo, e pela mão, por convite, por desafio da professora Maria Helena Sorodo, como introdutor de dados, como digitador de dados na sete base. Portanto, uma dos projetos do centro, uma base de dados sobre a história do teatro em Portugal, e a primeira tarefa que eu tive dentro da sete base foi um trabalho de recolha, ah, de recolha sobre os espetáculos de William Shakespeare, que depois fomos apresentar em 2004, salvo erro, na, na, num congresso, num encontro, Gloriana, acho que era assim que se chamava, em 2004, no Porto. Ah, sim, foi esse. Pronto, depois tive alguns anos como trabalhar na Sete Base. O trabalho de investigação em Portugal não é, perdão. O trabalho de investigação em Portugal não é fácil, é um meio muito descapitalizado, há poucas linhas de progressão de carreira e eu acho que o Centro de Estudos de Teatro, tanto uma unidade orgânica da Faculdade de Letras, tem feito o seu papel, a par de outros centros, como é óbvio, mas tem feito o seu papel a tentar estabilizar algumas carreiras e a tentar ah, encontrar formas das pessoas continuarem a investigar e a trabalhar, mesmo sabendo que as soluções que têm para oferecer são curtas e são provisórias e são insuficientes. Mas que é que temos feito o nosso trabalho e o aumento da equipa nas últimas duas décadas tem sido notório, não é? Alimenta essa mesma ideia de que há uma, duas, três novas gerações a procurar investigar em artes performativas, em teatro e performance em Portugal, e o centro tem sido capaz de dar algum acolhimento a essas investigações. Eu, pessoalmente, eu trabalho sobretudo na área da crítica de teatro, na análise de espetáculos, da investigação sobre a história do teatro em Portugal no século XX e XXI, e o centro tem permitido encontrar um grupo de pessoas interessadas em dialogar comigo e ajudar-me a trabalhar também e a dar-nos os instrumentos não só os pessoais, mas os profissionais para poder desenvolver essa mesma investigação. Que fraquezas e eu acho que o centro é pela sua longevidade, o Centro de Estudos de Teatro é pioneiro na introdução daquilo que são os estudos de teatro na Academia Portuguesa. Portanto, há um trabalho de muitas décadas já, de muito tempo, em que o, o centro tem vindo a formar, não é? A educar, a formar, a criar condições para que possam existir investigadores apetrechados para estudar um fenómeno que é um fenómeno multidisciplinar, pluridisciplinar, é um fenómeno muito poliédrico em que toca competências de muitas dimensões e muitas disciplinas científicas, não é? E o centro tem sabido ir expandindo o seu leque de competências, o seu leque de, de interesses e acolhendo investigadores que vêm de outras paragens geográficas, europeias e fora da Europa, abrindo-se à investigação do presente com o passado, com a inclinação para a investigação prospectiva, especulativa também, a disciplinas do corpo, da dança, da somática, de muitas disciplinas que não vêm exatamente da tradição dos estudos de teatro puro e duro. Portanto, há no Centro de Teatro um entendimento do fenómeno teatral de forma muito, muito ampla, muito aberta, não é?
theatre and performance, para usar o palavrão em inglês, é uma abertura ao fenómeno das artes performativas e juntando isso à experiência pronto, longeva já, com alguma atração na academia portuguesa, nos permite ter um papel e sermos, enquanto centro de investigação, uma voz muito autorizada para discutir qual é a presença de uns estudos de teatro numa faculdade de letras, numa academia portuguesa e qual a sua relação com o tecido cultural, né? Uh, com o tecido artístico do meio, que encontra no Centro de Teatro também muitas vezes parceiros. Somos muitas vezes parceiros de criação, parceiros do Conselho, à dramaturgia, atividades paralelas do âmbito da criação, ou mesmo atividades centrais para a criação, temos sido também esses papéis. Portanto, vejo o centro, uma das virtudes do centro é uma abertura muito grande à comunidade artística, um papel muito esclarecido dentro da academia sobre qual é a missão de um centro de estudos de teatro e o papel dos estudos de teatro dentro das humanidades. Portanto, vejo isso como legado, não é? E como determinação para o futuro. Então, para o 30º aniversário, desejo que o SET consiga uma vida financeira que permita aos seus investigadores desenvolver os projetos para os quais estão vocacionados e apetrechados. Desejo que o centro seja um espaço de acolhimento das mais diversas tendências, inclinações e apetites de estudo dentro do campo das artes formativas, que seja um espaço de desafio, de incentivo à abertura deste campo disciplinar, que possamos ter mecanismos para ir mostrando à comunidade académica e artística os resultados dos nossos trabalhos, que é muito importante isso também, e que permita, no fundo, eu vou dizer o mesmo que já disse, que permitam ser uma plataforma de trabalho continuado, previsível, tentando eliminar os imprevistos que o mundo da investigação muitas vezes vai dando aos investigadores que trabalham em Portugal. O centro está, parabéns, não só por ter aguentado com a existência estes 30 anos, mas pelo que fez durante estes 30 anos. Eu penso que terá sido mesmo no início, não sei precisar o ano exato, mas terá sido nos anos 90, não é? Quando o centro foi criado. A memória que eu tenho é de ir à casa da Maria João Brilhante assinar uns papéis que era preciso assinar para formalizar certas questões, e também me lembro de nos reunirmos aqui no centro e haver esta passadeira, digamos, mas isso já terá sido muito depois, com os nomes das pessoas todas que se foram juntando a nós ao longo do tempo. Mas são assim as memórias que eu tenho assim do início do centro, e claro que de muitas reuniões à volta da mesa, com a Maria João, com a Maria Helena, o lançamento da base de dados. Portanto, tenho assim essas memórias e dos encontros que foram organizados, os primeiros, mas são tudo assim coisas no tempo, atomizadas, digamos, sem ter assim uma memória muito concreta, cronológica de quando é que aconteceu o quê. Sim, portanto, o meu trabalho tem sido sobretudo um trabalho fora da faculdade, digamos. Poderíamos hoje designar a prática como investigação, uma vez que trabalho regularmente no teatro aberto, na área da dramaturgia, sobretudo da dramaturgia contemporânea, e, portanto, faço toda a investigação sobre a peça, sobre o autor, sobre a época em que o texto surgiu, elaboro os programas. Portanto, a investigação, no fundo, é mais uma investigação aplicada digamos, à criação de um espetáculo. Tem essa dominante.
visibilidade ao centro e ao trabalho que é feito no centro. Penso que a base de dados é um tesouro fundamental, não é? Das pessoas saberem que podem consultar sempre que têm questões, encontram aqui muitas das respostas. Também agora, há pouco tempo, também o projeto da Sebastiana Fada, com o Sete Drama, que também tem essa vertente de podermos conhecer os textos, quando foram escritos também. Portanto, acho que todas essas bases são muito, muito importantes, para além de todos os colóquios que se podem organizar com pessoas aqui do centro, com investigadores que vêm de fora e com uma boa divulgação que traga até nós não só membros da comunidade científica, mas também todos aqueles que estão interessados na nossa área. Portanto, também atores, encenadores, pessoas que, como nós sabemos, hoje têm essa ligação, digamos, à investigação e ao pensamento. Penso que é qualquer coisa que se tem desenvolvido mais nos últimos anos, mesmo dentro da comunidade artística, uma procura também pelo conhecimento. E nós vimos isso mesmo quando lançámos os primeiros cursos aqui, o curso de especialização e depois o mestrado, que muitos dos estudantes que vinham até nós eram pessoas que trabalhavam como atores, como encenadores, como dramaturgistas, como escritores, como professores de teatro e que vinham até nós para aprofundar exatamente as suas áreas na prática com este trabalho de reflexão e de organização do conhecimento. Eu diria que é um lugar onde as pessoas se encontram e discutem. Acho que é também um lugar onde há muita troca, onde há afeto. Eu vim para o Centro de Estudos de Teatro em 2010. Eu tinha começado uma bolsa de iniciação ou de integração na investigação no Centro de Estudos Comparatistas e depois encontrei a Helena Reis Silva, que tinha sido minha professora, e foi através dela, na verdade, que fui para o Centro de Estudos de Teatro e que fui trabalhar precisamente na edição de teatro de autores portugueses do século XVI, na plataforma online. Comecei por fazer, portanto, através da edição dos livros que tinham saído recentemente, que tinha sido o Teatro do Simão Machado e os Autores Anónimos do século XVI, comecei por introduzir as alterações que tinham sido feitas a quando da impressão do livro para a edição em papel, introduzi-las na plataforma online. E depois, um dos tempos que eu recordo com também muita saudade e de boa memória estive a fazer a atualização do Teatro de Gil Vicente, a marcação quase toda do teatro da obra do Gil Vicente, que está agora lá. E foi assim, na edição digital da aplicação Teatro de Autores Portugueses do século XVI, que eu comecei. Depois fui bolseiro da Sucedânea, do Teatro de Autores Portugueses do século XVII. Depois fiz o meu doutoramento, mais ou menos também nessa área, História em Portugal, Teatro do século XVII. E pronto, e desde então tenho tido trabalho no centro e com muito gosto. Portanto, sim, as áreas de trabalho principal, portanto, ao início foi a edição de texto de teatro e particularmente a edição digital. É claro que isto está associado às outras duas áreas também nas quais tenho trabalhado muito, que é a história do teatro em Portugal e as humanidades digitais, a relação entre os estudos de teatro e as humanidades digitais, que eu penso que são três linhas muito fortes de investigação no centro e que
já tinham sido começadas muito antes de mim e que eu apenas ah, nas quais eu me fui introduzindo. Eu, eu acho, eu acho que acima de tudo o centro para essa questão da visibilidade há, há duas coisas que se pode fazer e que já se fazem e que se podem investir mais nelas, que é por um lado na questão da ciência cidadã, que acho que é essa a tradução, citizen science, e aproximar, tentar fazer essa aproximação da ciência aos cidadãos um, e à sociedade. Quer dizer, o centro já faz muito isso, não é? O centro naturalmente já tem essa ligação, e acho que sempre teve, com a prática do teatro, mas se calhar importa ahm, levar isso mais longe, não só para as pessoas que fazem o teatro, mas para as pessoas que veem e que circulam à volta deste circuito das artes performativas. Portanto, acho que por um lado é isso, pensar no teatro, na sua relação mais ampla com estas forças que são agora forças motrizes da investigação, a questão da igualdade, diversidade e inclusão, inclusividade, e, e, portanto, e a ciência cidadã. Isso por um lado. Depois há outra parte que eu acho que é um bocadinho mais prática e que nós também já começámos a fazer. O centro tem página online, tem atualizada, tem uma newsletter, tem um canal no YouTube, página no Facebook, mas eu acho que também há cada vez mais a presença nas redes é necessária. Mas pronto, há pessoas que são contratadas em qualquer instituição que são só contratadas para isso. E essas pessoas hoje em dia são muito valiosas e por isso são também muito bem pagas. Mas porque é de facto uma maneira de aproximar as pessoas daquilo que se está a fazer, não é? O SET é um centro de investigação ah, com muitos anos, investigação rigorosa, robusta, ah, e com um- uma importante missão da recuperação da história do teatro etc., e de outras áreas, com uma vocação clara para fazer ciência aberta. E eu acho que isso é uma grande marca do centro também. Tudo o que nós fazemos é rapidamente acessível e fica disponível, em muitos dos casos, online. A minha ligação com o SET tem a ver, em grande parte, portanto, com a minha relação, quer com o Osório Mateus, de quem fui aluno ainda nos anos 70, no início dos anos 70, já não me lembro bem, ele era assistente, já não sei se José Cinto Prado Coelho, em literatura portuguesa ou de alguma cadeira de linguística, do Sintra, já não me lembro bem, mas portanto, desse período, e depois com a Maria João Brilhante e as atividades que os dois desenvolveram no âmbito das peças que o Osório Mateus ensinou, o Jacques Le Fataliste, as peças do Wetkin, e, se não me engano, também do Tennessee Williams. Portanto, pelo menos estas três eu lembro. Portanto, a relação que eu tinha era sobretudo com eles, e depois julgo que já deve ter sido anos 90, princípios dos anos 90, talvez, acabei, a Maria João convidou-me para vir trabalhar para o SET e eu vim. E depois, dentro do SET, em boa verdade, nunca tive assim uma atividade uma grande atividade, tirando a organização com a Gogona Angel em 2008, de um colóquio que tinha como âmbito as poéticas do rock. Portanto, isso tive alguma piada.
Pronto, depois continuei a colaborar esporadicamente e, se não me engano, entre 2014 e 2016, acabei por ter as funções de diretor do SEC, do SET, um bocadinho, no período de transição do SET. Interessava-me na altura, até porque dava isso nas aulas, em literatura e cultura francesa, aquilo que me interessava mais era o teatro romântico francês e o melodrama romântico francês. Portanto, era isso, digamos, que me interessava mais, mas também, em boa verdade, nunca acabei por levar esse tipo de trabalho e investigações muito longe para lá do trabalho das aulas. Eu acho que o SET, que é desde o início e acredito que ainda hoje, tem um papel muito importante, não só de arquivo da memória do teatro, entre nós, mas também de funcionar como uma rede que estabelece vários contactos entre várias atividades práticas que, de alguma forma, têm a ver com o teatro e as artes em geral. A relação entre teatro e fotografia, por exemplo, com o Filipe Figueiredo, com a colaboração do SET, organizámos também um colóquio, já neste milénio, com o título Máscaras de Cera, que explorava um bocadinho isso, a fotografia de ator, os moldes, sobretudo nos anos 20 e 30 do século XX, mas mais. Portanto, tem uma função, penso eu, bastante importante, né, enquanto plataforma para estabelecer relações entre pessoas e várias práticas de teatro. Pois, eu acho que tudo aquilo que é possível fazer tem estado a ser feito, não é? Não é por falta de iniciativa e trabalho que as coisas em certos aspectos não andaram mais para a frente ou o impacto não foi maior. Portanto, o trabalho acho que sempre foi feito no sentido de divulgar as atividades e, através dessa divulgação, criar melhores condições para o exercício da prática teatral entre nós. O que é que pode melhorar? Eu não sei muito bem, desde que eu me reformei ainda estou mais separado um pouco disto tudo, mas penso que aquilo que pode ajudar ainda a melhorar o trabalho é desenvolver essa linha de inter-relação, colaboração prática, na medida do possível, promover iniciativas, promover contactos, sobretudo essa dimensão, uma extensão mais prática do trabalho do SET, parece-me que é aquilo que pode ajudar a ampliar, a criar uma maior relação com o exterior e também melhores notas do ponto de vista, digamos, académico e do ponto de vista da captação de bolsas, fundos, que é fundamental, ao fim e ao cabo, para estas coisas. Eu entrei para o Centro de Estudos de Teatro em 2002 para trabalhar na CETBase, na base de dados sobre o teatro em Portugal, e foi uma amiga minha que não tem, quer dizer, não tem a ver com o Centro de Estudos de Teatro, que me disse que havia um anúncio no jornal para trabalhar no Centro de Estudos de Teatro. Portanto, respondi. Na altura já estava a fazer um mestrado e pronto, e fiquei assim na CETBase. Inicialmente era 3 horas por dia, um contrato de 3 meses, depois era 6, depois era 6, pronto, e foi desde 2002 a 2011 estive na CETBase. São ligadas à história do teatro em Portugal. Quando eu fiz o mestrado foi sobre o teatro de Luís de Sá Monteiro, portanto já ligada à história do teatro em Portugal
e também à dramaturgia, à escrita de teatro, e depois o doutoramento foi sobre o António José de Paula, um autor e empresário teatral do século XVIII, e portanto também novamente sobre a escrita de teatro, as peças, mas aí já mais sobre a produção teatral na época, fazer a história dessa pessoa e a biografia. E a partir dessa biografia também perceber a atividade teatral do século XVIII. E foi a partir da investigação sobre o António José de Paula que vim parar mais ou menos agora ao projeto em que estou sobre as mulheres no teatro no século XVIII, em Portugal também, sempre em Portugal. Porque se dizia que o António José tinha sido a partir do requerimento do António José de Paula em 1800 que as mulheres tinham voltado ao teatro em Portugal, em Lisboa, não é? Porque elas estavam interditas de pisar os palcos na capital. E a partir desse requerimento do António José de Paula passam a estar novamente nos palcos. E na altura, enquanto andava a fazer investigação sobre o António José de Paula, fiz também sobre as mulheres, a procurar mais informação sobre este requerimento e sobre a legislação que havia sobre as atrizes. E depois, quando surgiu os concursos do SEC, do Estímulo Científico, acabei por desenvolver esta pesquisa que tinha já iniciado. Eu penso que o papel social do teatro está sempre presente, porque é uma prática pública, não é? E está sempre intimamente relacionada com o contexto social em que é produzido, seja contra, seja a favor, não é? Se nós formos pensar, por exemplo, no teatro político, seja a favor, seja contra, está sempre ligado a essa prática social, ou mesmo outro teatro que não seja contestatário, é algo que se ausenta dessa manifestação, não é? Não sei, dessa manifestação política mais ativa, mas acho que é sempre uma manifestação que tem a ver com a prática social e talvez isso seja tão intrínseco que nem se apercebe, não é? Eu não sei se as pessoas têm que perceber que o teatro tem esse papel, ou se é ao verem espetáculos começarem nesse diálogo com o teatro a questionar o lugar em questão e a sociedade em questão. Mas não, eu penso que muitas dos eventos que organizamos já estão muito abertos para a cidadania, tanto mais que são sempre abertos ao público em geral e não têm custos de entrada. E, portanto, a partir desse momento nós já estamos sempre abertos a qualquer pessoa que tenha algum interesse, seja pelo teatro, seja por algum tema específico que estejamos a trabalhar, que era mau, seja que interrompiam os espetáculos. Uma outra forma de estar no teatro, mas o teatro também era um local de encontro, não é? Que agora há uma série deles, mas na altura não havia, portanto, eu acho que também a forma como o teatro é vista vai mudando. Pronto, não acho, é um facto, a forma como o teatro e o espaço que ocupa e a função que tem vai mudando muito ao longo dos tempos. E, portanto, acho que temos que aceitar isso e não querer que seja sempre uma atividade, ou esperar que seja sempre uma atividade intelectual, ou, sei lá, de alta cultura. Portanto, o centro não é só um trabalho que nós gostamos de fazer, é também as pessoas com quem gostamos de trabalhar. Isso é muito importante, porque para além, e isso também faz com que dos vários projetos que vão surgindo, haja sempre, pelo menos da minha parte, a vontade em colaborar com muitos deles. Porque para além de serem interessantes esses projetos, mesmo que às vezes estejam um pouco fora do âmbito do meu estudo, gosto das pessoas que estão a fazer e gosto da forma como trabalham, que são responsáveis e também do entendimento que surge. E por isso o centro é realmente um local onde gosto de trabalhar, mas por outro lado, isso não tem a ver com o centro também, não é em termos de perspectivas de futuro, não é? Nós sabemos que temos que sempre que nos esforçar por garantir o nosso sustento e de ser dentro do set é às vezes mais difícil do que ser fora. Portanto, há também esta questão, não é?
era bom que não fosse preciso ganhar dinheiro para trabalhar no centro e pudéssemos nos dedicar a todos os projetos sem pensar em contas domésticas. E isso seria muito mais interessante, mas pronto, temos que equacionar sempre essas duas coisas, mas é para mim um sítio onde eu gosto de estar, gosto de trabalhar, gosto dos projetos que são feitos, e gostava e quero, dentro das minhas possibilidades, permitir que o SET continue a crescer, pronto, e quero vê-lo crescer com os investigadores que tem e com novos. Então, a minha relação com o Centro de Estudos de Teatro começou quando vim para a Faculdade de Letras fazer aquilo que na altura era designado o curso de especialização em estudos de teatro. Comecei por fazer o curso, só mais tarde fiz o mestrado e, de alguma maneira, a relação começou aí, não é? Uma vez que grande parte dos professores do curso de especialização estavam ligados ao Centro de Estudos de Teatro, essa relação, ainda que bastante diminuta na altura, começou aí. A relação mais forte aconteceu a partir de 2007, 2008, já não sei precisar muito bem, com o projeto OPSIS, um projeto que teve financiamento nessa altura e com o qual eu passei a colaborar. Mais tarde, não inicialmente como bolseira, mais tarde então como bolseira, e a partir daí, de facto, a relação com o centro tornou-se mais intensa, precisamente através desse projeto, o projeto OPSIS. Eu diria que as minhas investigações foram sempre decorrentes, primeiro, daquilo que foi a dissertação de mestrado, que teve como tema o teatro do ginásio, no fundo a recuperação da memória de um teatro já desaparecido, que é o teatro do ginásio, e mais tarde também decorrentes da investigação em torno da tese de doutoramento, que tem a ver com os teatros de feira em Lisboa. E de alguma maneira estas duas investigações têm moldado aquilo que foi sendo o meu percurso, muito em torno da reconstrução, da recuperação da memória de espaços teatrais, quer existentes, quer não existentes, em Lisboa, sobretudo, mas também no Porto, e também depois, decorrente da tese de doutoramento, um trabalho em torno daquilo que é uma área, que é a área do teatro popular. Os teatros de feira, mas também o teatro de revista, também as mágicas, também o trabalho em torno de alguns géneros considerados mais populares e, portanto, no fundo, a minha investigação tem tido estes contornos no âmbito, sobretudo, da história do teatro em Portugal. Acho que é muito importante que o trabalho que nós fazemos aqui no centro, que é um trabalho grandioso, volumoso, eu diria, muitas vezes tem essa componente de invisibilidade, não é? Portanto, por vezes parece que não fazemos grande coisa, o que não é o caso. Eu julgo que nos compete a nós, investigadores, e ao centro, obviamente, o centro como esse conjunto de investigadores, que o trabalho que se faz na academia saia para lá da academia. Eu julgo que esse trabalho, de alguma forma, tem vindo a ser feito por parte do Centro de Estudos de Teatro, com inúmeras parcerias, por exemplo, com teatros, com o Teatro Nacional, mas com teatros, com vários espaços teatrais, com várias associações, com vários organismos, com o Museu Nacional do Teatro e da Dança. Portanto, essa é uma forma que, de alguma maneira, nós temos tentado tornar visível o trabalho que fazemos, mas acho, obviamente, que ainda é um trabalho que temos que continuar a fazer, é um trabalho em contínuo que temos que continuar a fazer. Bem, eu conheço os professores que fundaram o Centro de Estudos de Teatro, menos o Osório Mateus, mas que estiveram ligados aos inícios dos estudos de teatro desde 1998, quando eu ingressei o mestrado e conheci a Maria João Brilhante, a Maria Helena Seródio, José Camões.
portanto, figuras fundamentais para o dinamismo e a vida do Centro de Estudos de Teatro. Depois, houve assim uns anos de interregno e passei a conhecer os estudos de teatro por dentro quando fui bolseira do José Camões para o projeto de História do Teatro em Portugal, documentos online, em que fiz muitas pesquisas muito bem orientadas para coligir uma série de documentos, centenas, talvez milhares de documentos, para uma base de dados de documentação em História do Teatro. A partir daí, portanto, partindo das investigações que fiz enquanto bolseira, segui na linha de investigação para um doutoramento em História do Teatro, Teatro do Bairro Alto, segunda metade do século XVIII, em que continuei a fazer investigações documentais na Torre do Tombo, sobretudo, mas também, não, foi sobretudo Torre do Tombo. E é isso. Foi até sobre o Raul Brandão, em que fiz uma relação entre portanto, a parte literária, algumas peças de Raul Brandão e a parte cênica. Depois, quando ingressei como investigadora no Centro de Estudos de Teatro, já foi na via da história do teatro. Portanto, história pura e dura. Eu acho que se deve continuar a investir na publicação. São objetos que ficam, são estudos que ficam. Gostaria de vê-los nas livrarias, sem dúvida. Eu acho, pode ser distração minha, mas que eu vejo os livros quando vou à sala do Centro de Estudos de Teatro e gostava imenso de vê-los nas livrarias. Acho que seria uma forma fundamental de dar a conhecer os estudos de teatro, a realidade teatral portuguesa, o que é que se faz, o que é que se estuda. Acho que era bastante importante. Também a parte agora de forma muito pragmática das redes sociais, sim, sem dúvida, são um veículo importantíssimo para dar visibilidade àquilo que se faz. O set é dinâmico, tem investigadores fantásticos que fazem excelentes investigações, que dão a conhecer a realidade teatral portuguesa, fazem relações entre a realidade teatral portuguesa e toda os acontecimentos a nível internacional. Portanto, há várias vertentes, é muito importante que as várias vertentes, por diversificadas e distintas que sejam, continuem a existir. Na última década, o Centro de Estudos de Teatro agrupou-se em 3 linhas temáticas. Oferece ainda vários recursos digitais. Foi pioneiro na reconstituição virtual de um pátio, o Pátio das Arcas, num trabalho conjunto entre Portugal e Espanha, da responsabilidade de José Camões, Mercedes de los Reis Peña e Piedad Bolaños. O Pátio das Arcas de Lisboa, reconstrução virtual. Os corrales, ou pátios de comédias na Península Ibérica, surgem por volta de 1580. Estes corrales são os teatros comerciais dos séculos XVI e XVII. Apesar de apresentarem características mais ou menos comuns, nem sempre seguem um modelo único, sobretudo no espaço destinado à representação.
última década de 500, constrói-se em Lisboa um pátio que até meados do século XVIII será quase sempre ocupado por companhias espanholas. O Pátio das Arcas, 2 fases e 3 documentos para a sua reconstrução virtual. A primeira fase vai de 1593 até ao ano do incêndio e a segunda de 1698 até ao terremoto. Não se conservam materiais gráficos nem vestígios arqueológicos, apenas alguns documentos manuscritos que indicam o proprietário, as confrontações, a estrutura e as medidas do pátio.